Dando sequência à nossa programação, iniciamos o painel 3, que se propõe a discutir a judicialização das políticas públicas. Para presidir esse painel, convidamos ao palco o advogado e consultor legislativo do Senado Federal, doutor José Carlos Barbosa. Convidamos ainda os painelistas, a doutora em Direito e professora do IDP, Ana Paula Carvalhal. A diretora da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, Interfarma, Elaine Capucho. O consultor legislativo do Senado Federal, professor do IDP e membro da comissão científica desse congresso, doutor João Trindade Cavalcante Filho. Convidamos ainda o ex-deputado federal, professor universitário Pedro Cunha Lima. Só fazendo um adendo, Pedro Cunha Lima também é mestre em Direito. Nesse momento, passo a palavra ao doutor José Carlos Barbosa para a condução do painel. Olá, olá. Tudo bem? Boa tarde a todos, a todas. É com enorme satisfação que eu assumo aqui a presidência desse terceiro painel, né, na 4ª edição do Congresso Nacional de Gestão Pública. E, sendo um pouco direto, o tema que nos reúne hoje aqui é sobre políticas públicas, uma dimensão mais macro, mas também sob seu viés da judicialização. Com frequência, o Poder Judiciário vem sendo instado a dizer o que o Estado deve fazer, como e quando. E isso, gente, nos convoca aqui, tanto como acadêmicos, operadores do direito, gestores públicos, a refletir esses limites, esses fundamentos dessa atuação. E aqui não poderíamos ficar mais felizes de contar com um painel de altíssimo nível, tá, para poder tratar um pouco sobre este assunto. Eu gostaria aqui de fazer uma rápida introdução. Recebemos com muito prazer a doutora Ana Paula Carvalhal, doutora em Direito e professora do IDP, que vai ajudar a trazer esse rigor acadêmico que a gente entende indispensável para a discussão. Doutora Elaine Capucho, doutora em Ciências, professora, diretora da Interfarma, falar um pouquinho também sobre como o setor se comporta nesse cenário, né, da judicialização. Meu sócio, João Trindade, advogado, doutor em Direito, professor do IDP, referência no assunto aqui em Direito Constitucional Aplicado. Vamos ouvir um pouquinho também sobre essa temática. Nosso amigo, professor mestre Pedro Cunha Lima, ex-deputado federal, presidente do PSDB da Paraíba, que vai dar aqui a dimensão não agora mais da saúde e PSD da Paraíba, não mais a dimensão da saúde, mas um pouco também a experiência na educação, né, Pedro? E a cada um e a cada uma, meu sincero agradecimento, tá, com a presença de vocês e essa disposição para contribuir nesse fórum, né? Ficamos muito felizes e, sem mais delongas, eu vou passar aqui a palavra. Primeiro, doutora Elaine, pode ser? Tá, ok, por favor. Pedir vocês para ficar em pé, porque eu vou fazer uma apresentação. Boa tarde a todos.
Muito obrigada pelo convite, uma oportunidade ímpar estar aqui discutindo num painel tão qualificado políticas públicas, o impacto, né, da judicialização nelas e na vida das pessoas. Então, agradeço, né, aqui, em nome da Interfarma, a oportunidade, doutor João e a todos. Vamos falar, então, sobre a judicialização da saúde, né, olhando para os processos também do ponto de vista da Interfarma, né, que é a associação de... Deixa eu só ver se está funcionando aqui. Está passando? Aqui, foi. Uhum. A Interfarma é uma associação que reúne 41 empresas farmacêuticas, então, declarando meu conflito de interesses aqui, né, então, nós estamos aqui com diretores representados e profissionais da Interfarma. Nossa missão, então, é contribuir com as políticas públicas, olhando, sim, para promover o acesso, porque para nós não faz sentido, né, para as nossas associadas, desenvolver medicamentos que salvam vidas e eles não chegarem até as pessoas. E como chegar? Né? Então, olhando para essa promoção do acesso com sustentabilidade, o aprimoramento regulatório e jurídico, que vem muito sobre as políticas públicas, né? E elas não são feitas em uma democracia sem o devido diálogo, né? Sem devida conversa com todos os atores que fazem parte desse processo. Então, aqui nós vamos trazer o nosso olhar para a integridade de dados, né? Olhando alguns pontos desse sistema de saúde que nós temos, que é um sistema que tem a saúde pública, né, o SUS, que todo mundo conhece, e a saúde suplementar, né, que são os planos de saúde, como são melhor conhecidos, né? Então, para esse assunto de judicialização na saúde suplementar, nós trazemos alguns dados e olhamos para algumas narrativas, né, que são falados. Nós estamos trazendo uma análise muito baseada em dados públicos, dados do próprio Conselho Nacional de Justiça, dados da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a agência reguladora. Então, a partir destes dados, nós estamos fazendo as análises e levando também para esses players, isso é muito importante. Quando a gente fala de aceleração do ritmo de incorporação de tecnologias, que tem um rito processual, isso é muito importante, né? Que todos nós, numa democracia, cumpramos os ritos processuais colocados pelo Estado. E se é necessário fazer alguma modificação, é necessário melhorias desse processo, que nós façamos com diálogo, né? Então, isso é muito importante. A indústria farmacêutica ela vai e entra via esse processo, que é o processo de incorporação. Como que é isso? É submetido um dossiê, um documento para comprovação de eficácia do medicamento, né, e de segurança, né, aqueles eventos adversos. E, a partir disso, um custo-efetividade, que a gente chama avaliação econômica, vale a pena colocar esse produto? Né? Ele vai ajudar e o quanto a gente vai pagar por ele vale a pena? Então, mais ou menos isso é a avaliação com o impacto orçamentário. Feito isso, se define por incorporar ou não. Então, a gente vê que nos últimos anos a ANS ela tinha um momento de avaliar, que era de 2 em 2 anos. E depois ela começou a fazer essa avaliação contínua. Todos os meses tem reunião da COSAúde. E nós estamos vendo, na verdade, uma desaceleração de incorporação, mesmo com a incorporação que a gente chama de automática, que é quando a Conitec ela incorpora, que aí é lá no SUS, a saúde suplementar também tem que disponibilizar. Porque é isso, né? Se a gente pensar que a saúde pública é o basilar, a suplementar ela deve ter a base mais alguma coisa, que são os planos de saúde. Então, em média, a gente teve menos da metade hoje, né, em média, por ano, de incorporações de 7 medicamentos sendo incorporados, e moléculas sendo incorporadas ao longo desses últimos 5 anos. Quando nós olhamos para a judicialização, esse é um dado bastante interessante, bastante novo, que a Interfarma está trazendo. Já apresentamos, por exemplo, ao Conselho Nacional de Justiça, né, a conselheira Daiane de Lira nos recebeu, e ela falou, já conhecemos esse dado, por isso que o Conselho Nacional de Justiça fez um termo de cooperação com a FenaSaúde.
Porque quando a gente olha, menos de 1% das despesas operacionais das operadoras de saúde são com judicialização de eventos que envolvem medicamentos. Então, pode ter medicamento ou não. Cirurgia, procedimento, medicamento. E quando a gente olha os últimos 5 anos, 57% dessas despesas são de produtos já colocados em contrato, ou seja, não deveria haver a judicialização. O que isso conversa com esse painel sobre políticas públicas? É que as políticas não estão sendo cumpridas, né? Então, se está combinado que a partir de uma aprovação, ninguém está falando aqui de fazer um acesso sem aprovação. Aliás, temos falado na Interfarma de desjudicialização. Não é interesse das indústrias associadas à Interfarma que haja a judicialização. Então, a gente tem que seguir o rito processual. Então, quando olhamos para esse dado, né, a gente vê que 57% das despesas eles estão no contrato, ou seja, não deveria haver. E a conselheira até na semana passada falou sobre isso. Queremos limpar essa judicialização. Não queremos judicialização daquilo que já está contratado. Então, para o pessoal que está aí online, né, falando o meu boa tarde também a quem está nos assistindo, para olhar aí para esse gráfico à sua direita, que mostra esses dados, né, que são dados que a gente avalia de dados públicos mesmo, né, que estamos consolidando. E quando a gente vai para a judicialização da saúde pública, as coisas vão pelo mesmo caminho, né? E o que a gente tem falado muito é sobre previsibilidade e segurança jurídica, né? Que esse deve ser o caminho para que a gente possa fazer uma saúde mais sustentável. E por que isso? Porque na saúde pública, no SUS, desde 2011, aliás, foi o motivo de eu ter mudado para Brasília, foi a criação da Conitec. Eu fui convidada a vir ajudar a montar. Estou falando disso porque o professor João falou, fale que você foi 20 anos servidora pública, né? E fez políticas públicas também do outro lado. Então, dito aqui, quando a gente olha para esse processo, o processo tem um órgão que é assessor do Ministério da Saúde que vai avaliar esse mesmo dossiê que eu falei para vocês na saúde suplementar, acontece aqui. Então, a empresa, se ela quer submeter, ela vai colocar um dossiê com toda essa documentação das evidências científicas. Esse foi um ganho enorme como política pública para o Brasil. Então, quando a Conitec foi instituída pela Lei 12.401, de 2011, falamos de quê? Falamos de uma política pública bastante bem instituída, dizendo não se incorpora mais. A gente brinca em hospital, porque eu venho de hospital também, que é no grito. Não se incorpora mais no grito, se incorpora com evidências científicas. Temos que comprová-las. Então, existe esse rito processual e aí vem a decisão por incorporar ou não, ou seja, por disponibilizar ou não ao SUS. Para isso, se utiliza uma ferramenta, tanto na saúde suplementar quanto na saúde pública, que a gente chama de Avaliação de Tecnologias em Saúde, ATS. Essa é uma ferramenta. Ela vai orientar a tomada de decisão. Ela não é a decisão sozinha, né? Então, por isso que a Conitec recomenda e o Ministério da Saúde acata ou não. Costuma-se acatar quando se tem as evidências científicas. Mas o que a gente está vendo nos últimos tempos é uma orientação de decisão tomada apenas pelo lado econômico. E existem soluções para isso. Outros países já trabalham com isso. Eu falo apenas não, né? Porque nós temos que ter condições de pagar. Sim, sem dúvida. Mas as políticas públicas precisam se modernizar também ao longo do tempo, pensando em ferramentas que possam ser utilizadas. Então, quando a gente olha também para os dados de judicialização da saúde na saúde pública, também vemos dados que a maioria do que é judicializado é de produto já incorporado, ou seja, já deveria estar disponível no SUS. Então, esses dados também, de dados públicos, né, eles vêm principalmente de um gap, de uma diferença do momento da incorporação e da disponibilização dos medicamentos. Então, quando a gente olha lá para aquele gráfico da direita, nós estamos falando do seguinte, é um estudo que a gente fez bastante completo, então a gente pode disponibilizar, está no site da Interfarma, que é o estudo Tempos de Acesso. Esse estudo mostrou o quê? Que, em média,
um medicamento após incorporado. O que é um medicamento incorporado? É aquele que a Conitec disse sim e que já tem recomendou e que o Ministério da Saúde incorporou com uma portaria publicada em Diário Oficial da União. A partir disso, ele tem 6 meses para disponibilizar. Então, a gente comemora que o medicamento chegou, novo, né, que vai estar no SUS, mas aí tem 6 meses para disponibilizar. E a espera atual, em média, é de 37 meses. O que acontece a partir desses sim e esses 37 meses é o que gera esse 57% de judicialização, ou seja, não há uma disponibilização no tempo esperado. E isso impacta em outros movimentos. Por quê? Porque quando a empresa vai colocar lá o dossiê ou qualquer outro, né, ela prevê que aqueles tempos legais de 6 meses mais 6 meses vão ser cumpridos. Então, a previsibilidade é aquela. Mas hoje, quando vai se negociar, porque as nossas são multinacionais, então, quando elas vão negociar na global, não existe uma autonomia para o GM, que a gente chama, né, que é o gerente geral no Brasil, ele não consegue fazer uma negociação sem falar com a global. Então, esse preço ele é negociado naquele momento para pensar dentro daquele prazo. Depois, você tem outra realidade, caso, por exemplo, 4 anos depois, a gente tem uma guerra como a que a gente vive hoje, que impacta nos custos, né, que impacta nos preços. Então, o que a gente vai vendo é que esse preço, quando tem a judicialização, né, por exemplo, nesse momento de judicialização, aquele preço que foi submetido à Conitec, ele tinha condições específicas, normalmente, né, e aí são condições comerciais. SUS, a gente tem 200 milhões de pessoas, mesmo que 75% da população esteja no SUS, qualquer um pode precisar e pode utilizar, né? Então, nós estamos falando de um volume X, né? Qualquer lugar, em qualquer negociação, você negocia. Se você for comprar no atacado, né, ou no varejo, como que você vai comprar? É no atacado ou no varejo, né? Então, a gente vê a diferença em qualquer setor da economia. Se for fazer compra de 1 e compra de 100, vai fazer diferença no preço, né? Isso é o normal. E assim também é com medicamentos. Então, quando você submete a uma incorporação, já tem ali um preço que está estabelecido para um volume X, né, de pessoas que vão utilizar. E como será essa venda? Então, a gente tem no Brasil um preço regulado. É muito importante dizer isso. O que é isso? Não é qualquer preço que a indústria pode colocar no Brasil. O preço no Brasil, ele tem um teto máximo. E esse teto não é estabelecido pela indústria, é estabelecido pelo governo, pela Câmara de Medicamentos, que é composta por 5 ministérios. Então, existe toda uma técnica para avaliar o valor daquela inovação, vai categorizar os medicamentos e ele vai entrar no mercado. Aquele é o preço teto. A partir daí, podemos negociar para baixo tudo o que for combinado entre os entes, né? Então, a gente tem o preço CMED, que é esse preço teto. Também ali nessa avaliação CMED, existe o preço máximo de venda ao governo. Então, é feito um desconto do CAP, que a gente chama, né, que é a adequação do preço, que hoje é de 21%. E esse é o máximo de venda ao governo. Também temos um preço máximo. Então, não é a indústria que define. Esse preço vem para o mercado. E aí vem o preço de reembolso. Quando entra no mercado, você vai fazendo as negociações. Por exemplo, vai submeter a CoSaúde, que é lá na ANS, na saúde suplementar, quanto é que a gente está dispondo a vender esse medicamento se for vendido para X pessoas, né, nestas condições, porque também é para cada indicação, tem toda uma dinâmica dentro da avaliação de tecnologias. Então, esse é o chamado preço de reembolso, e esses preços não podem ser confundidos. Existe o preço teto máximo e existe o preço de reembolso, que é quando alguém vai pagar por ele, né? Ou o governo, ou uma operadora de saúde, ou o próprio paciente. Tem medicamentos que não vão para os hospitais, né? Vão para as farmácias e a gente vai comprar, por exemplo. Então, nesse preço de reembolso,
também é feita uma avaliação de impacto orçamentário, né, de custo-efetividade para cada etapa dessa. Agora, quando a gente olha para as demandas judiciais, por que eu falo que não é interessante para a indústria a demanda judicial? Porque, às vezes, o medicamento nem é produzido aqui no Brasil. Eles são tão específicos e tão complexos que precisa fazer um lote para atender, às vezes, um único paciente. E que esse medicamento nem conseguimos entregar imediatamente, não tem na prateleira, né? Então, o máximo que a gente puder fazer para que as políticas públicas funcionem, a gente vai fazer para que não tenha essa opção, né? Então, o preço por demandas judiciais, ele também não deve ultrapassar o preço teto, ele também não pode ultrapassar o preço CMED, e no caso de demanda judicial contra o SUS, né, quando é público, não pode passar o PMVG. E o PMVG já tem sido aplicado pelo CNJ, é um tipo de preço que já tem avaliação, fiscalização, se ele está sendo cumprido ou não. Então, concordamos super com isso, né, que não pode ultrapassar esse teto, e trabalhamos junto com, temos uma parceria, né? Está aqui o nosso diretor jurídico, Felipe Alves, uma parceria com o TRF4, para ajudar justamente a fazer o cumprimento do PMVG nas demandas judiciais. Mas temos que lembrar que a demanda judicial é uma demanda individual. Então, quando a gente olha para uma demanda judicial, nós estamos falando de um preço máximo, né, que tem a ver com questões comerciais. Então, é diferente da gente atender por volume, com garantia de pagamento, logística adequada, a depender se vai entregar no sul do país, no norte do país, tem condições diferentes do que numa demanda única, uma demanda judicial. É por isso que a gente defende que, sim, tenhamos PMVG como preço máximo, mas não um preço que se denomina preço Conitec, porque o preço Conitec ele é um preço de reembolso, não é um preço regulado, né? E isso tem acontecido e tem sido refletido em várias discussões, olhando para esse processo. É melhor a gente resolver a causa, que é a causa da judicialização, e não nós trabalharmos, né, num sintoma só, e falando de medicamento e falando de saúde, a gente fala muito disso, né? Temos que resolver a causa, evitar, prevenir, do que remediar algum sintoma. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a nova resolução de preço que está para entrar em vigor na próxima semana aqui no Brasil, nós estamos vendo algumas coisas bastante preocupantes do ponto de vista de segurança jurídica. Por exemplo, o uso de comparadores off-label. O que é off-label? É aquilo que não está previsto em bula, aquilo que não foi aprovado pela Anvisa e que vai até, né, na contramão do que foi colocado nos temas 1, 2, 3, 4, que tem que ser aprovado pelo setor, né, pela Anvisa, pela agência regulatória. Então, outra coisa é a retroatividade da norma. Está mudando a regra do jogo no meio do jogo. Está começando a valer para tudo o que já foi submetido. Lembram que eu falei que existe, nos nossos casos, que é o setor de maior inovação, nós estamos falando que vem lá de outro país o interesse de trazer a inovação para o país, de trazer soluções que vão mudar a vida das pessoas, uma cura para um câncer. Agora nós vimos muitos bebês que foram salvos a partir de 1 milhão de vacinados contra o vírus sincicial, né, as gestantes. Então, quando a gente olha para isso, depende de quê? Depende dessa inovação chegar no Brasil. E se o nosso país muda a regra do jogo, no meio do jogo, a gente começa a não ter o interesse de trazer. E aí é muito mais por segurança jurídica mesmo. Aqui estão um monte de juristas, eu aqui como farmacêutica, falando sobre isso, né? E também avança em competências da CMED, de regulador de preço para regulador de mercado, que não está prevista em lei, né? Isso é uma resolução. E o período de submissão do DIP, porque não há casos de judicialização. O DIP é o quê? É o documento informativo de preço. Submete um pedido e a avaliação é feita pela Câmara. E não há caso de judicialização de produtos registrados e sem preço. É muito importante dizer, registrados e sem preço. Medicamentos que as pessoas estão pedindo importados e tudo mais é outra coisa, mas com o registro nosso submetido na Anvisa, não há casos. E a própria Anvisa demonstrou isso. E hoje nós estamos trabalhando numa lógica de
informar. Para as empresas vão conseguir fazer a submissão desse documento junto com o registro. Mas a própria Anvisa não está preparada, e a gente traz mais uma fila que não existe hoje, a fila da CEMED. A gente vai criar uma fila para a CEMED com essa mudança nessa legislação. Então, quando a gente olha para essas políticas públicas, já passando aqui para finalizar, nossas propostas elas têm sido muito em consonância com o que foi colocado nas súmulas do STF, olhando para uma melhor governança, uma maior clareza dos processos, uma maior transparência, principalmente daquela etapa ali de disponibilização, a etapa da Conitec a gente consegue acompanhar, mas a etapa de disponibilização, nós não sabemos onde fazemos o controle social, por exemplo. Os desafios financeiros, né, nós podemos instituir comitês de negociação e tudo mais, e olhar, né, para esse processo como um processo mais fluido, melhorando, olhando para esses dados e colaborando. Eu acho que, se, por exemplo, está em discussão agora um comitê de negociação de preço no Ministério da Saúde, sem a indústria participar. A gente precisa conversar juntos, construir esse processo, porque nós vamos ser chamados depois. E tem coisas, por exemplo, que a gente precisa olhar como que é a prática nos outros países, por exemplo. É muito importante que a gente utilize das melhores práticas e traga e adapte para o Brasil também. Então, para iniciar, é isso. Muito obrigada. Eu fico muito agradecida pela oportunidade. Obrigada. Doutora Elaine, obrigado pela palestra. De fato, é um desafio enorme do setor farmacêutico lidar com esse ambiente regulatório, né? Um ambiente com muita sobreposição regulatória. E você tocou num ponto agora no final, me chamou muita atenção. A assimetria é gigantesca, né? Se não consegue aproximar o poder público do ente regulado, a tendência é só aumentar, né, a judicialização. E com essa reflexão, eu vou passar para a próxima palestrante, a doutora Ana. Por favor, fique à vontade. Boa tarde a todas e todos, inclusive os que nos acompanham virtualmente, né? Uma novidade dos nossos tempos. O doutor João me falou em 20 minutos, e eu estou vendo aqui que são 12, 20, mudou. Ah, tá. Enfim, eu gostaria de agradecer, é uma satisfação participar de um congresso assim tão importante, tão renomado, é um desafio, né? Mas eu acho que essa matéria da judicialização da saúde é um grande desafio para eu falar em 20 minutos. Infelizmente, ela me acompanha praticamente a minha vida profissional toda, porque eu comecei lá como estagiária da 5ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, né, pegando casos, assim, acho que eram os anos 2000. E, claro, isso influenciou meus trabalhos de conclusão de curso de graduação, de especialização, né? Aí fui fazer mestrado no exterior, e todos falavam sobre isso, todo mundo que fui estudar em Portugal, e todos os portugueses queriam entender isso, né? Que é um fenômeno que para eles não faz o menor sentido. Mas, enfim, deixar claro que eu sempre participei, estudei, trabalhei vinculada à judicialização da saúde pública, não da saúde suplementar. E acho que até por isso eu não quis escrever nem o meu mestrado, nem o meu doutorado nessa tese. E, ao voltar para o Brasil, eu tive uma oportunidade de trabalhar na presidência, né, assessorando a presidência do Supremo Tribunal Federal e acompanhar de perto a realização da audiência pública. Isso era o quê? 2008, 2009, faz muito tempo, né, no âmbito da STA 175. E o tempo passou, fui para São Paulo, fui trabalhar na FAPESP, né, com pesquisa, evidência científica, e volto. E, quando volto para o Supremo, aí tenho a oportunidade de acompanhar as audiências de conciliação no tema 1234. E aí o João me chama, e eu tento sempre fugir desse tema. Mas, dentro dessa minha visão pessoal, dessa evolução do meu trabalho com esse tema, da minha pesquisa com esse tema, eu acho que até tenho conclusões muito próximas com a palestra anterior, né? E eu acho que
o que mais me faz pensar atualmente sobre esse tema é que a gente precisa pensar lá da década de 80. A gente tem que voltar ao início da judicialização sobre esse viés da saúde pública, né, da judicialização da saúde pública, que a gente vai encontrar no início, lá pela década de 80, final da década de 80, uma grande judicialização da saúde envolvendo medicamentos de HIV, né? E isso explode no Brasil, mais ou menos as mesmas questões que nos trazem hoje, custo, orçamento, né? E nós, para enfrentarmos isso, o governo fez uma nova política, né? Eu até acho que a Interfarma talvez não goste, né, de eu relembrar isso, mas eu estou falando aqui pelo viés do SUS, do direito constitucional, tá? E a nova política deles foi uma universalização de acesso à política de medicamento. Eles quebraram patentes, né? Enfim, mas, ao mesmo tempo que fizeram isso, trouxeram para o SUS. Então, agora nós vamos ter uma política de tratamento para HIV, nós vamos fornecer esses medicamentos para todo mundo. Não importa. E uma vez, alguém lá dentro do Ministério da Saúde, isso já tem alguns anos, me disse: Ana, não importa quanto você tem, quão rico você é. Se você precisar de um tratamento de HIV, você vai ter que receber no SUS, né? Bom, e isso foi lá, afinal, e esses pedidos de suspensão de tutela que chegavam ao Supremo Tribunal Federal, ao STJ também, mas, enfim, em última palavra, ao Supremo Tribunal Federal, também envolviam essa variedade enorme de temas. E aí, o ministro Gilmar Mendes, naquela presidência, disse assim: vamos fazer uma audiência pública, vamos escutar os setores, vamos tentar dar uma diretriz. Eu tenho aqui milhares de suspensões de tutela sobre os mais variados temas de saúde. O que eu faço? O que nós fazemos? Interessante, né? Naquele momento, nós já tínhamos tido o reconhecimento da repercussão geral do tema 6, né? Um dos primeiros temas de repercussão geral, né? Então, o tema 6 é fornecimento de medicamento de alto custo, reconhecido nos primeiros, né? Já estava em 2008 reconhecido, tinha sido reconhecido em 2007, por aí, né? Recentemente, e era medicamento de alto custo. Por quê? Estou falando de 2007, 2008, 2009, muito antes de 2011, muito antes de existir Conitec, né? Nós estávamos falando de uma linguagem de procedimentos, de políticas, de como adquirir, de quem tinha que adquirir, completamente diferente da que a gente tem hoje, né? E, diante dessa realidade, o que nós escutamos de todos esses participantes da audiência pública, que envolveu procuradores de Estado, como o professor ex-ministro Roberto Barroso, que atuou representando os procuradores do Estado do Rio de Janeiro, o Colégio de Procuradores, professores, advogados, pacientes, juízes, né? É que tudo era muito padronizado, tudo era muito simples, tudo era muito igual. Você estava com uma peça, uma inicial, uma contestação, uma sentença, um recurso de um medicamento sem registro na Anvisa experimental, de um pedido para uma cirurgia em Cuba, para uma questão de visão, tudo era igual. E, naquela época, o ministro começou a trabalhar com: vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, nós precisamos de peças individualizadas que mostrem o porquê, qual é a política, qual é o medicamento, quem é que está precisando, por quê, a gente precisa de um laudo. O laudo tem que ser do SUS? Não vamos sobrecarregar o SUS com mais essa exigência. Pode ser de um médico particular, a sentença tem que analisar esses fatos, né? Recebemos representantes do Ministério da Saúde que já falavam em protocolos do SUS, que analisassem as evidências científicas, diretrizes, né, para aqueles tratamentos, a defesa. E aí sai ali na STA 175, com o agravo regimental julgado pelo plenário em 2009, antes de se enfrentar o tema 6 continuou sem ser julgado, algumas diretrizes básicas, né? Olha, vocês estão falando da judicialização no mundo inteiro, né? A gente não pode negar a judicialização, há um direito a entrar com recurso, buscar esse medicamento no SUS.
o direito da Constituição não é um direito subjetivo a toda e qualquer medida, a todo e qualquer tratamento, a toda e qualquer inovação, mas também não pode ser simplesmente aquilo que está disponibilizado e ponto. Temos que juntar essa ideia de que tem que prevenir, que tem que remediar, né? Que é um processo universal, que tem que ter um tratamento, e essas questões precisam vir para o processo. E nós temos que desjudicializar. E aí o ministro ouviu as experiências de São Paulo, do Rio de Janeiro, que estavam levando representantes das secretarias de saúde para dentro do fórum, para assessorar os juízes e para dizer, esse medicamento está incorporado. Esse medicamento tem, né? Não tem problema, a gente vai dar aqui. Esse medicamento a gente pode incorporar. Esse medicamento a gente pode fornecer. Esse medicamento não tem cabimento, é um uso que não é para esse fim, a própria indústria, a própria bula não recomenda, né? E, a partir daí, sai a diretriz da STE 175 com algumas indicativas, vamos analisar o caso concreto, vamos fundamentar, buscar evidências científicas, vamos buscar essas experiências de desjudicializar, de fazer, ouvir os técnicos, trazer as secretarias de saúde para cá. 2009. O que o ministro esperava, o que o Supremo esperava com isso? Diminuir a judicialização, né? Dar parâmetros, né? E o ministro Gilmar, como presidente do CNJ, criou o Fórum Nacional de Justiça vinculado ao CNJ. Aí eu já tinha saído, estava lá em São Paulo, ele me chamou. A FAPESP me emprestou, fiz parte dessa criação, dessa institucionalização do Fórum Nacional de Saúde, vinculado ao CNJ, que, nesse primeiro momento, tinha um grande objetivo: vamos uniformizar o que o próprio judiciário entende. E, lá em 2010, antes ainda da lei, vamos criar, nos processos, né, nomenclaturas iguais, para a gente conseguir identificar que aqui é um medicamento de saúde, que aqui é um processo de saúde, que aqui está pedindo um medicamento, 2010. Aí foi firmado parceria com o ministro da Saúde, né, os comitês de assessoria técnica, vamos trazer essas experiências de São Paulo, do Rio de Janeiro aqui para dentro. E assim foi. Lá por 2015, eu volto para o Supremo, volto a assessorar o Supremo. Vamos julgar o tema 6, vamos julgar o tema 500, aí, né, a questão do registro na Anvisa. Aí surge lá o tema 793. Vamos também resolver uma coisa que a STA 175 não conseguiu nem tratar, responsabilidade solidária dos entes. Quando os ministros começam a julgar, toda a legislação mudou em 2011. A própria nomenclatura se tornou desatualizada, né? Então, você estava diante de casos ali sobrestados, e sobrestados há anos nos tribunais, as teses, tudo que o Supremo estudou e a sua jurisprudência com uma nova nomenclatura, que foi uma mudança profunda, que eu acho que decorreu, em certa medida, do que foi colhido na audiência pública, né? Das necessidades que foram apontadas ali, das defesas das teses que foram discutidas pela própria sociedade e apontando, a gente tem a judicialização, como é que a gente dirige, né? Vamos trazer, então, um órgão que vai analisar as questões da eficácia terapêutica, etc. Dentro de todo esse contexto, o Supremo conseguiu julgar o tema 500, julgou o tema 6, mas suspendeu na hora de fixar a tese, né? Não estavam conseguindo. O tema 763, acho. 78, agora fugiu o número do tema, mas sobre a responsabilidade solidária, acabou enfrentando embaixo de declaração, enfim, mas se fixou ali diante de todo esse conhecimento já adquirido pelo tribunal, consolidado pelas práticas, pelo CNJ, dentro de uma ideia de precisamos racionalizar o sistema, precisamos profissionalizar as demandas de saúde, precisamos, no sentido de ter várias especializadas, juízes especializados, não podem ser petições recorta e cola, né, contra a OTDEL, né, mas isso já está fora de moda, né. E tudo bem, só que a execução desses temas começou a gerar mais judicialização e uma completa dificuldade de aplicar o que o próprio Supremo tinha determinado. O STJ vai num sentido diferente, reconhecem o tema,
a repercussão geral no tema 1, 2, 3, 4. Foi a presidência que reconheceu. Para dizer, olha, tudo bem, o 793 está falando aí da responsabilidade quando aquilo está incorporado, né? Tenta buscar dentro da política pública, dentro do que existe, quem deveria fornecer. É a União? É o Estado? É o município? E busca deles, porque isso tudo tem um custo de transporte, tem um custo de logística, já foi pactuado entre eles, as questões orçamentárias, então, é solidário, entra com ação contra qualquer um, o SUS é formado por 3, mas, uma vez impetrada a ação, ajuizada a ação, não vamos dar esse dever à parte dela ter que saber contra quem entrar, porque, às vezes, nem o gestor do SUS sabe, mas os gestores e os juízes devem orientar a demanda contra quem é. Aí ficou assim. E quando não tem a política? Quando eu quero uma demanda? Então, vamos reconhecer 1, 2, 3, 4. Vamos reconhecer para tratar de quem responde como é que é a responsabilidade dos entes quando o medicamento, o tratamento não está incorporado e, portanto, não se sabe de qual dos 3 é a responsabilidade. Por sorteio, caiu para o ministro Gilmar Mendes. Eu não sei por quê, mas foi por sorteio. E aí, com todo esse histórico, né, dele, da assessoria dele, do trabalho dele, das pessoas que sabem, ele pensou assim, tipo, o que a gente vai fazer aqui? Não dá para simplesmente dar uma decisão judicial. Isso não vai resolver, não está resolvendo. Desde 2008, nada resolveu, só está aumentando a judicialização. E aí ele falou, vamos fazer uma conciliação. Judicialmente, a gente pode ter 2, 3 caminhos, né? A gente vai ter teses jurídicas, tanto para sustentar que os medicamentos não incorporados devem ser demandados da União. E vamos ter teses jurídicas com base constitucional para sustentar o que deve ser solicitado dos 3, que os 3 são solidários. Então, vamos botar esse povo para conversar, vamos fazer uma conciliação, vamos tentar uma medida diferente. Vamos pensar fora da caixa. E então foram chamados todos os envolvidos ali, União, Estados, município, Anvisa, Conitec, representantes da sociedade civil, Defensoria Pública, Ministério Público, enfim. Eu acho que o importante aqui, que eu quero passar para vocês, não é o que foi decidido, o formato da conciliação. A conciliação em si, né, em processo constitucional, em controle constitucional, é outra discussão. Mas eu acho que o mais importante é que o ministro Gilmar designou alguns assessores para conduzir essas reuniões, né, o seu grosso, e passar para ele. E eu participei desde a primeira até a última reunião de conciliação nessa tentativa. E o que me marcou? Anos após a audiência pública, mudança de lei, a primeira impressão nas 2, 3, 4 audiências que nós realizamos, a primeira, nomenclatura. Ninguém falava a mesma língua. Então, a União falava incorporados. Assim, me perdoem que aqui eu vou ser só... Não quero ser preciosista. Alguém pode estar escutando aí em casa, né? Não foi a União, foi o Estado, não sei. Não quero ser preciosista. Mas um falava incorporado, o outro falava em off-label, como se fosse não incorporado, né? Então, os termos, as terminologias não eram as mesmas nem entre os gestores do SUS. Por quê? Porque o SUS é esse milagre brasileiro, né? O SUS é essa coisa realmente que só existe no Brasil, que é maravilhoso, que todos sempre queremos defender o SUS como um patrimônio nacional, mas ele é formado pela União, estados, municípios, né? Essa gestão super complexa e que, naquele momento, ninguém parou, ninguém estava muito preocupado para falar dessas linguagens que eram importantes no direito, na judicialização. Então, a gente teve uma série de encontros que foram levando justamente ao grande enfrentamento que o Supremo tinha naquela época. A judicialização é culpa do judiciário. O judiciário está violando a separação de poderes. Então, a gente está aqui falando de judicialização de políticas públicas. E todos podiam estar brigando lá entre eles por qualquer coisa, tinha uma coisa em comum. O juiz não pode se meter em política pública. Se o SUS está dizendo que não é para dar, não é para dar. Aí, o que a gente quer de vocês aqui é que o judiciário diga que não vai dar. A gente falou, não, isso não tem como, né? Isso é impossível. Mas essa defesa em torno de não pode se meter em política pública, que estavam em todos os jornais, porque isso custa muito, vocês estão desfazendo o orçamento. E aí, a gente discutindo,
criando nomenclaturas comuns. Vamos falar a mesma língua. Vamos começar pelos incorporados, porque a gente não conseguia falar dos não incorporados, que era o tema do 1, 2, 3, 4. Então, vamos falar sobre os incorporados. Então, aquilo que é incorporado, quais são os fluxos? Quem incorpora? O que eu considero incorporado? Eu considero incorporado aquilo que foi aprovado pelo CONITEC, que foi recomendado pelo CONITEC, aprovado pelo Ministério da Saúde, mas ainda não está sendo fornecido? Sim, não. Partimos daí, fizemos fluxos daí. E, nesse momento, a gente começou a dizer, tá bom, então me tragam aqui. O que é judicializado? Qual é o medicamento que está sendo judicializado? Quanto que a União... Ah, porque a União é mais judicializada que os estados. Não, os estados são mais. Não, os municípios são mais. Tá bom, quantos processos vocês têm? Nós não tínhamos essas informações. E o ministro mandou ofício para as secretarias, falou com o CNJ, o próprio CNJ ainda não tinha essas informações de forma sistematizada, profunda. Vamos pedir ajuda dos economistas. Ministério da Fazenda entrando em contato com a gente. Não temos como fazer, porque não tem esses dados. Aí, uma amiga minha, procuradora do município, Ana, eu te passo a minha planilha de Excel, mas a gente não tem aqui mais do que essa minha planilha que eu fiz para responder um pedido do meu superior semana passada, por coincidência, né? E aí a gente começou a ver que o problema não é tanto a judicialização, é mais a política pública. Ou seja, a judicialização de uma política pública é um sintoma de uma política pública que está com um problema. As culpas desse problema podem ser vários, inúmeros, e não nos cabe aqui analisar de quem é a culpa, da complexidade, né? Mas nós começamos a ver que, se uma política pública tem um problema, isso vai cair no judiciário. O judiciário pode tentar organizar a sua jurisprudência, orientar os juízes, criar critérios, estabelecer orientações, regras gerais, mas é preciso reorganizar a política pública. E aí começou a aparecer, nós vamos mudar a política oncológica, mas nós temos agora, hoje, medicamentos que são personalizados, né, que são feitos para aquele paciente, uma série de inovações tecnológicas que vão trazer novos problemas e elas vão parar no Poder Judiciário, mas porque eu não estou tendo uma necessária readaptação da política pública para as condições financeiras, orçamentárias de um país, diante de uma inovação tecnológica e de novas demandas, de novos problemas de saúde ou de problemas que vão ficando mais especializados, como aconteceu lá na época do HIV. Então, hoje a gente tem grandes desafios de judicialização com medicamentos de alto custo, que vão ser personalizados, que também surgem desses novos desafios para incorporação no SUS, com orçamentos adequados, né? Então, assim, para concluir, porque os meus 20 minutos já passaram há muito tempo, então eu vou ter que concluir. Eu acho que, ao longo desse período, o que o Poder Judiciário foi vendo, que foi sendo passado para os ministros, e, na verdade, eu acho que foi se gerando um consenso entre todos os participantes dessa audiência de conciliação, é que era necessário, primeiro, conhecer o sistema e conhecer a judicialização com profundidade. O que é judicializado e o que não deveria ser judicializado, né? Não deve se judicializar procedimentos que estão incorporados, medicamentos que estão incorporados, né? E daquilo que não está incorporado, como que a gente pode melhorar a política pública? E aí, muitas vezes, os próprios gestores reconheciam que o próprio médico do SUS, lá na ponta, lá no atendimento ao paciente, não sabia o que o SUS recomendava ou não para aquela doença, né? E aí, às vezes, a gente tem um medicamento X recomendado no SUS em Goiás, porque foi adquirido, mas aqui no DF, porque a licitação é outro, o nome é outro. Chega o paciente aqui no DF, com a recomendação do médico de Goiás com outro nome, e o farmacêutico diz, não tem. Bom, não tem aquele, mas tem um outro princípio ativo, só que nem o farmacêutico na dispensação sabe. Então, de todas essas questões, surgiu a primeira necessidade de um trabalho conjunto para diminuir a judicialização e tornar a política mais eficiente, que é a tentativa de criar um aplicativo com todas essas informações.
né? Para que o médico, lá na ponta, consiga ver qual é o medicamento que, para aquela doença, é o recomendado para o SUS. Qual é que vai estar na farmácia daquele hospital, daquele município, né? Quais são os municípios que formam aquela rede para atendimento, inclusive de demandas que em outros vão ser estaduais, né? Então, nesse município eu vou pedir para o município, mas no outro município eu vou pedir para o estado, porque a pactuação é diferente. E para que a gente possa entender por que aquele medicamento ou tratamento está sendo negado para aquele paciente, porque, às vezes, nem ele sabe, e nem o SUS sabe. E aí a questão da análise de políticas públicas e da judicialização para você saber o ato administrativo, por que não está sendo fornecido, né? E aí foi muito difícil explicar para todos ali o que é esse ato administrativo de negativa, porque normalmente essa negativa o paciente tem indo ali na farmácia do SUS, o cara olha para ele, a pessoa, e diz assim, não tem. E ele vai procurar a judicialização. Não tem porque está em falta, não tem porque tem que pedir lá no Estado, não tem porque tem um outro com outro nome que é o licitado aqui, não se sabe. Não tem porque não se quis incorporar, não tem porque ninguém pediu a incorporação. Então, são esses dados que motivaram, né, todos os encaminhamentos e pactuações concluídas no âmbito do tema 1234, que levou daí ao julgamento também da tese no tema 6, que estava com pedido de vista do ministro. Então, foi feito um julgamento conjunto, pactuado teses para o tema 6, 1234, que viraram súmulas vinculantes para justamente permitir ir diretamente ao Supremo, isso foi um pedido dos estados, né, para que o Supremo possa agora, via reclamações, ir explicando o que é cada uma das condicionantes, cada uma das limitações, cada uma das cláusulas acordadas no âmbito dessas reuniões de conciliação e do tema 1234. Mas um dos pontos que está lá no acordo, eu sei que está, quase ninguém fala, eu acho que é a principal saída que a gente deve ter para essa questão da judicialização, que é a desjudicialização. O objetivo inicial dessas audiências era propor que eles criassem uma espécie de contencioso administrativo, para que, antes de ir ao judiciário, pudéssemos ir lá e pedir ao SUS, administrativamente, a revisão de uma incorporação, de uma não incorporação, a inclusão de um medicamento, fazer uma demanda administrativa, tipo que tem direito tributário, né? O CARF da saúde. Era justamente essa a ideia. Dentro dessa ideia, a coletivização das demandas. Claro que, se eu estou pensando nesse tipo de coisa, eu estou pensando naquilo que não é dado, naquilo que não é fornecido, porque a judicialização daquilo que é fornecido e não está sendo, daquilo que é política pública e não está sendo dada na prática, é um erro, né? Há um direito subjetivo, há um erro, e o ideal seria não judicializar, mas vai acontecer se, né, um problema no caminho levou a que aquele medicamento não está ali naquela Secretaria de Saúde e devia estar. Isso a gente pode mudar só com um pouco de sorte e mais recursos, né? Mas aquilo que não está incorporado, que não é dado, em vez de pedir primeiro para o judiciário, fazer uma demanda coletiva, né? E aí eles se comprometeram. Tá lá, tá no pacto, eles assinaram um acordo para tentar viabilizar que o Ministério Público, a Defensoria Pública, tenham um canal junto à Secretaria de Inovação Tecnológica do Ministério da Saúde, que eles iam ver se seria iniciado pelo CONITEC ou se seria iniciado por outra secretaria para viabilizar essas demandas. Quando identificado esse volume, né? Então, para buscar uma solução administrativa que não leve à judicialização. E eu estou convencida disso, porque eu acho que, enquanto a gente não reformular políticas de saúde, especialmente em relação a essas novas
medicações que estão relacionadas, muitas vezes, com o DNA da pessoa, né? Que você faz um medicamento para aquela pessoa. Medicamentos de alto custo para doenças raras, mas que vão ser também utilizados uma vez na vida. Se a gente não mudar a política, não pensar fora da caixa, não pensar em novas formas de relação do sistema público com a indústria, né? E aí fomos auxiliados nesse processo todo pela doutora Ludmila Rajar, e ela falava, eu fui lá na Índia, eles estão fazendo contrato de compartilhamento de risco, tem projeto no Congresso sobre compartilhamento de risco. Nós precisamos trazer essa tecnologia, firmar parcerias. Então, a gente compra, mas a gente também faz uma forma de transferência de tecnologia, com parcerias nas universidades. Se nós não caminharmos para isso, nos próximos anos, ou você vai ter uma negação total do sistema, ele vai quebrar, não vai ter como acompanhar as novas tecnologias, os novos medicamentos, ou você vai ter a solução sempre pelo Poder Judiciário, né? Porque, diante do texto constitucional, a gente nunca vai negar a porta do Poder Judiciário, o Poder Judiciário vai examinar caso a caso e acaba tendo que entrar dentro daquilo que não é livre escolha do administrador, porque é uma condicionante, né? Então, não dá para negar, e isso é uma frase do ministro Luiz Roberto Barroso, que ficou relator do tema 6, ele diz, o medicamento ser caro não é motivo para não fornecer. Né? Então, a gente não pode também só trabalhar com essa questão do existe orçamento, não tem orçamento. Claro, a gente não pode querer que os administradores criem dinheiro para comprar todas essas medicações que são necessárias ou todos os tratamentos, mas, enquanto país, enquanto política pública, a gente precisa repensar se, dentro das diretrizes que nós temos e das políticas que orientam essa relação público e privado, né, o financiamento está sendo suficiente, as políticas estão sendo suficientes para atender essa população em todas essas demandas. Então, eu acho que, para concluir, o Supremo ele tem vindo há muito tempo sempre buscando um meio termo, sempre buscando uma conciliação. Eu acho que, desde o reconhecimento do tema 6 até as últimas decisões do Supremo, nesse momento, todas as audiências, audiência pública, audiências de conciliação, é uma tentativa do Supremo de, sem negar o seu papel de juiz, que tem que dar a resposta final, trazer todos os envolvidos nessa matéria de saúde pública, né, do SUS. Ainda não chegou ao Supremo com mais profundidade, a saúde suplementar, só uma ADI, por enquanto, para conversarem, né, para falarem a mesma língua e buscarem o justo meio. Nem é tudo que o paciente quer, inclusive ir para Cuba, como tinha lá em 2008, 2009, eram várias demandas para fazer tratamento oftalmológico em Cuba, e aí o Brasil ter que arcar com isso, né? Nem é tudo que o paciente quer, nem é só aquilo que o gestor diz que pode pagar, né? Tem que ser um meio termo, sempre baseado em evidências científicas, claro, mas evidências científicas dentro das possibilidades daquela doença, daquele tratamento, do conhecimento que nós temos sobre aquela matéria, em termos de saúde mesmo, né? Porque a evidência da pandemia é a evidência do para ontem, né? Então, diante de uma pandemia, ninguém foi tratar com pedidos de evidências, estudos científicos de 100 anos atrás. A gente vai tentar, então, adaptado à medicina, adaptado à biologia, trazer todos esses atores para buscar soluções de desjudicialização, para deixar a judicialização só para aqueles casos que são realmente, né, levados ao caso concreto, por questões do caso concreto, e buscar um canal de diálogo, de aprimoramento entre todos para buscar o justo meio, aquilo que é possível, o acordo. E, nesse sentido, eu espero que as ferramentas que o CNJ está tentando desenvolver, fruto desse pacto, desse acordo, que todos concordaram, que todos colaboraram, inclusive outros setores da sociedade estão colaborando em trazer essas informações, possa nos auxiliar nisso.
Mas, de fato, eu acredito que a academia, né, que aqui eu estou representando a academia, os professores, quando orientam teses nesse sentido, devem parar agora de olhar tanto para a judicialização e tentar começar a pensar nas causas, né, com mais dados, com mais informações mais precisas, inclusive cobrando de todos esses atores essa precisão nas informações. Mas, enfim, eu já passei inumeramente do tempo, né? Eu falei que seria difícil e agradeço muitíssimo. Espero que não tenha sido uma palestra enfadonha e que, de alguma forma, possa contribuir para esse debate que é muito complexo, extremamente complexo. Obrigada. Doutora Ana, obrigado por dar esse olhar, não só da academia, mas por essa experiência do judiciário, né? O quanto as demandas judiciais fizeram com que o poder judiciário, em alguma medida, participasse do processo de identificação que o diagnóstico está lá na política pública, né? Mas eu acho que muita gente conjuga, viu? Muita gente conjuga. E o diálogo e a cooperação vai ser o remédio para isso. Eu vou aproveitar... desculpa, doutora. Não, só deixar claro que quem conclui isso não é o STF nem os ministros supremos, é a Ana Paula. Tá? Perfeito. Tá bastante claro. Por favor. Doutora Ana, muito obrigado. E eu vou passar agora a palavra ao doutor João Trindade. Bom, então, me permitam falar de pé. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde também para quem nos acompanha online, o pessoal do online sempre bastante atento também. Queria agradecer a todo mundo que está aqui nos acompanhando esse debate. Como eu falei pela manhã, e quero aproveitar para agradecer também a doutora Elaine, a doutora Ana Paula, meu amigo também, Pedro Cunha Lima, obrigado, veio diretamente de João Pessoa para cá, para proferir essa palestra. Meu dileto amigo e sócio, José Carlos, então tenho a felicidade de estar aqui cercado de amigos recentes e mais antigos, os alunos aqui também da graduação lá do IDP, que aqui se fazem presente, sejam bem-vindos também, muitos gestores públicos, e como a gente tinha falado pela manhã, esse painel ele é um desdobramento daquilo que a gente teve no ano passado, no 3º Congresso Nacional de Gestão Pública, a gente teve uma palestra do ministro Mauro Campbell sobre essa temática da judicialização de políticas públicas em geral e das políticas de saúde em particular, e ouvindo os participantes depois na avaliação que todos vocês vão receber, uma sugestão foi de que esse tema de políticas públicas fosse trabalhado com maior vagar, com maior profundidade, é isso que a gente tenta aqui nesse momento. Então, tendo a vantagem de me utilizar, inclusive, das provocações que a doutora Elaine trouxe, que a professora Ana Paula trouxe também, eu queria pegar o gancho da questão do Sistema Único de Saúde, que essa é uma temática que aflige, a gente tem aqui muitos gestores municipais e distritais também nos acompanhando, é uma temática que aflige, doutor Juliano Heinen também aqui, grande especialista nacional renomado na área de compras públicas e licitações, sem dúvida está rascunhando um projeto de lei ali para alterar a Lei 14.133, para incorporar todas essas questões aqui debatidas, mas a gente tem dos grandes dilemas que a gente tem na entrega à população é a questão da saúde pública. Ainda mais dentro daquilo que pela manhã a doutora Marcela Arruda falava do envelhecimento da população, o gasto com saúde, a despesa com saúde, o orçamento destinado à saúde tende apenas a aumentar. E a gente precisa ter conversas, e conversas muitas vezes até incômodas sobre essa temática. Afinal de contas, a gente precisa discutir, e a professora Ana Paula foi muito feliz em pautar também esse tema, a gente precisa discutir financiamento. Por exemplo, faz sentido a gente ter pisos segregados para saúde e educação? Para quem não lembra desse debate, na PEC 186 de 2019, isso chegou a ser pautada a chamada fusão dos pisos. O piso da saúde e o piso da educação, cada prefeito, cada prefeita, cada governador decidir como queria gastar aquela fatia. Eu sei que isso é uma conversa difícil. Muito frequentemente isso é lido como
algo feito em detrimento da educação. E o professor Pedro Cunha Lima vai aqui abordar a temática de políticas públicas de educação. Só que a gente tem que lembrar, e isso é algo que vem sendo abordado, acho que desde os primeiros painéis da manhã, o Brasil é uma federação. O dilema educacional, por exemplo, que a Paraíba enfrenta, não necessariamente é o dilema educacional que o Rio Grande do Sul enfrenta. O Rio Grande do Sul tem uma situação concreta de fechamento de escolas por falta de demanda. Escolas de ensino fundamental que tem 9 alunos matriculados na escola. E a gente não está falando de uma escola numa área rural, isolada, que aí, obviamente, seria uma justificativa mais plausível para isso. É a questão do envelhecimento da população. À medida que a população envelhece, a tendência é que se comece a gastar cada vez mais com saúde e não com educação. Porque gasto com educação é até 30 anos, gasto com saúde é a vida toda, mas intensifica quanto mais velha a população fica. São conversas que a gente tem que ter. Gasto com educação pública, estou tratando na média, né? Eu fiz meu doutorado em universidade pública já depois dos 30 anos, então, mas não entra para a média, não influencia tanto assim na média. Mas veja, são debates que a gente tem que ter sobre essa jabuticaba, no melhor sentido do termo, que é o Sistema Único de Saúde. Geralmente se fala em jabuticaba como algo pejorativo, né? Algo que só existe no Brasil. Eu, como o ChatGPT já está pesquisando aí sobre jabuticaba, né? Eu, como alguém que tem 3 pés de jabuticaba em casa, sou um fã dessa fruta. Eu acho injusto até o que se fala em relação a ela, porque, veja, o SUS, muito frequentemente se fala do paralelo com o NHS da Inglaterra, mas, veja, a Inglaterra tem o quê? 1/10 da população brasileira? Em 1/20 do território? Quando a gente fala de problemas do SUS, e o SUS, claro, como qualquer programa tem seus problemas, quando a gente fala de problemas, a gente esquece que nenhum plano de saúde na face da Terra tem 200 milhões de usuários com cobertura universal. E eu digo, a professora Ana Paula também citou a questão, inclusive, de tratamentos que, por mais dinheiro que a pessoa tenha só no SUS que ela consegue, existem casos concretos. Eu havia citado aqui no 3º Congresso de Gestão Pública, como alguns de vocês aqui não estavam, outros se fazem presentes novamente, mas, por exemplo, minha filha mais velha tem uma condição, uma doença genética, que só tem tratamento no SUS. Não existe. Se você for no hospital da rede privada, se você for no Albert Einstein, vão dizer, procure o Hospital da Criança de Brasília, José de Alencar. E ela sai de lá quando precisa, com o remédio já dispensado, já fornecido. Então, quer dizer, isso são questões, quando a gente fala de Sistema Único de Saúde, os prefeitos que aqui se fazem presentes, me perdoem a redundância, mas é porque isso não é de conhecimento geral. Quando a gente fala de saúde pública, a gente está falando de 3 níveis, digamos assim. A atenção primária, que é o agente comunitário de saúde indo lá ver se tem larva na água, vendo se a pessoa está se alimentando direito, as equipes de saúde da família, a unidade básica de saúde. A atenção secundária, que é a consulta com especialista, o exame já mais sofisticado, e a atenção terciária, que é alta complexidade. O SUS no Brasil, ele é exemplo mundial em atenção primária e em alta complexidade. Onde é que está o gargalo? Na média complexidade. Onde é que está o gargalo? É a pessoa sair lá de Chechel, em Pernambuco, e precisar de uma tomografia computadorizada, precisar ir, às vezes, ter no município, ou, às vezes, precisar ir para o município polo. É aí que está o gargalo. E é aqui que a gente tem que endereçar essa temática de, olha, vamos tentar evitar a judicialização, minimizar a judicialização, como? Atacando exatamente onde está o gargalo. A judicialização, ela deriva, entre outras coisas, não apenas, mas ela deriva, entre outras coisas, de problemas no ciclo de políticas públicas.
Em algum momento teve um problema, porque ninguém está tranquilo, feliz com a vida e, que vontade de judicializar um tema. Você judicializa que você tem um problema que está acontecendo. E, frequentemente, você tenta não judicializar, mas chega um ponto que você diz, olha, desculpa, a pessoa vai morrer. A pessoa precisa desse tratamento. Então, a gente tem, por exemplo, a questão da formulação de políticas públicas, que é pensar a política pública, ver quem vai ser atingido, de que forma, de que maneira. A implementação da política pública, que é colocar em prática, e o controle da política pública, inclusive o controle judicial, a fiscalização pelo judiciário. Quer dizer, se a gente tem em tese um problema de formulação de política pública, um problema de implementação de política pública, é muito complexo, doutor Diogo, é muito complexo o judiciário dizer, não, mas isso daqui eu não vou entrar. Porque, como já lembrado aqui, nós temos o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça de lesão a um direito. Então, não tem como você judicializar alguma coisa e o judiciário dizer, não, mas isso daqui está muito difícil. Esse tema é muito complexo, eu vou preferir não decidir. Esse preferir não decidir é um mecanismo da política, mas não é um mecanismo do judiciário. Então, frequentemente, o judiciário é demandado por questões de problemas envolvendo o ciclo de políticas públicas e o judiciário frequentemente dá uma resposta que vai gerar mais problemas, vira um resultado que vai virar causa de mais problemas. Eu acho que o exemplo que a professora Ana Paula usou do HIV, acho que é um exemplo de manual para isso daqui. Porque, veja, o Brasil, mês passado, inclusive, conseguiu zerar a transmissão de HIV vertical, da mãe para o filho. Então, veja, é que a gente já está vários passos adiante daquele problema que havia na década de 90. A gente não só universalizou o tratamento do HIV, como a gente está impedindo a transmissão de mãe para filho. É claro que isso se dá também com recursos orçamentários, e a gente sabe que recurso orçamentário não é exatamente algo disponível para todas as situações. Mas, como eu falei, a gente precisa ter conversas difíceis. A gente precisa conversar sobre, por exemplo, aquilo que o professor Fábio Dáquila falava hoje no primeiro painel da tarde, ou melhor, no último painel da manhã, sobre reforma tributária, a guerra às claras dentro do orçamento. Quer dizer, não tem dinheiro para tudo, ótimo. Então vamos ser transparentes e verificar como é que é a disponibilidade, com o que a gente está gastando esse dinheiro. Será que vale a pena alocar mais valores na área de saúde? Será que os valores que eu estou alocando a mais estão trazendo resultados melhores? Que é um dilema. Eu estou só passando dilemas para o professor Pedro Cunha Lima abordar. Um dilema da área da educação, quer dizer, o Brasil investe cada vez mais em educação e os resultados não são necessariamente aqueles que a gente espera. Como evitar, por exemplo, que isso aconteça também na área de saúde? E aí, a gente tem que pensar muito nas causas da judicialização, como eu falei, problemas no ciclo de políticas públicas, e eu não estou falando problemas do gestor, porque o gestor público lá na ponta, ele não tem como fazer uma política pública se ele não tem dados. E a gente frequentemente não tem esses dados. A gente tem gargalos na área de compras públicas, a gente tem gargalos na área de planejamento, a gente tem gargalos em várias situações. Não é culpa, não é buscar culpados, é buscar soluções. Não é buscar culpados, é buscar soluções. Porque na administração pública, frequentemente, a gente é ensinado a achar o culpado, né? Não é achar o culpado, é achar a solução. E dentro dessa temática, inclusive, da judicialização das políticas públicas em geral, não apenas das políticas públicas de saúde, a gente tem algumas variáveis na equação que a gente não tem como mexer. Por exemplo, a Constituição brasileira de 88 é uma das mais detalhadas do mundo.
professor Fred Didier Júnior, que fala muito, que diz que nossa Constituição altamente detalhada e que prevê o acesso à justiça de maneira bastante ampla, prevê defensoria pública, prevê Ministério Público com legitimidade para agir, chama o pessoal para o judiciário. A gente passou 30 anos chamando pessoas para o judiciário e depois olhou e disse, eita, estamos com muitos processos. Mas, claro, a Constituição toda brasileira é feita pensada nisso. E aí tem algumas variáveis que a gente pode abordar, tem outras que não. Por exemplo, a Constituição brasileira é uma Constituição extremamente detalhada. Tudo bem que isso varia muito de país para país. A Constituição da Índia tem mais de 500 artigos. A Constituição da Suíça prevê até limite de tonelagem para caminhões passarem nas estradas dos Alpes. Então, eu sempre tenho dito, não existe algum tema que precise ser tratado numa Constituição ou que esteja proibido de ser tratado numa Constituição. Cada país trata numa Constituição aquilo que ele considera mais relevante. Mas a gente tem essa variável. A Constituição brasileira de 88 é uma Constituição muito detalhada, logo é inevitável que muita coisa seja judicializada. Agora, a gente pode trazer respostas, inclusive, para estimular ou desestimular esse acesso ao judiciário. A melhor forma de desestimular o acesso ao judiciário é a política pública funcionar. Não existe forma melhor de desestimular a judicialização do que a política pública funcionar. Tem um dado que a doutora Elaine trouxe que é assustador, quer dizer, 37 meses para a conclusão de um processo que deveria durar 12, no máximo, com a prorrogação. 6 meses, 6 meses sem prorrogação. Então são 31 meses de atraso. Eu sou do direito, não sou muito bom com números, mas acho que subtração eu consigo. Então, veja, 31 meses de atraso em alguma coisa. Gente, 37 meses atrás, a gente estava fazendo o primeiro congresso de gestão pública. A gente está no 4º congresso. É anual. Então, quer dizer, temos um problema, temos uma questão aqui. E a questão é, aproveitando mais uma vez o que foi falado aqui pela manhã, principalmente na palestra da doutora Marcela Arruda, é a questão de gestão. Como é que eu vou abordar essa temática? Mas eu queria encaminhar-me para a finalização, para não ficar também só falando da parte crítica, digamos assim, tentar trazer que, além dessa questão da melhora da política pública, da busca pela efetividade da política pública, a gente também tem que pensar em como qualificar a judicialização. A judicialização tem que deixar de ser uma discussão de natureza individual e ser algo de natureza mais coletiva, estrutural. Eu não estou aqui necessariamente falando de processo estrutural, porque eu tenho bastante dificuldade com o judiciário que quer governar e que quer criar política pública. Tenho bastante dificuldade, para dizer o mínimo. Está sendo gravado, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que qualificar a judicialização de que maneira? A gente tem que ter um sistema que retroalimente, que reavalie constantemente as decisões que o próprio sistema traz. A professora Ana Paula cita, olha, na STA 175, a gente deu a decisão, achou que ia ter um bom caminho, quando você vai ver, aquilo gera mais problemas, tem que analisar novamente. Por exemplo, vários colegas meus que estudamos, nós, políticas públicas, dizem, agora o tema 6 e tema 1, 2, 3, 4, resolveu, o Supremo decidiu isso, súmula vinculante 60 e 61, agora, ufa! Podemos ir para o próximo tema agora. E eu digo, gente, tem o day after. Primeira questão. O Supremo decidiu temas de repercussão geral, o tema 6 e o tema 1, 2, 3, 4. Mas veja, isso não teve ainda o enforcement, a vinculatividade suficiente ao ponto de o Supremo editar 2 súmulas vinculantes para dizer que aquilo que foi decidido é vinculante mesmo.
Eu até escrevi um artigo dizendo que as súmulas vinculantes ainda respiram, porque o próprio Supremo diz, olha, então eu vou fazer uma súmula vinculante, e é uma súmula vinculante de conteúdo quase em branco, porque é a súmula vinculante que diz, o tema 1, 2, 3, 4 é vinculante. E você abre o tema 1, 2, 3, 4, são 3 páginas de tese. Por quê? Para o cabimento de reclamação. Existe uma ação judicial, chamada reclamação, por meio da qual o descumprimento de uma súmula vinculante é levado diretamente ao Supremo Tribunal Federal. E aí, o que vai acontecer? O que está acontecendo? O Supremo vai ficar cada vez mais assoberbado de reclamações. Brincava com a professora Ana Paula na nossa sala. Reclamação é o novo habeas corpus e é o novo recurso extraordinário. O Supremo reclamava que tinha muito habeas corpus. Depois o Supremo reclamava que tinha muito recurso extraordinário. Vem repercussão geral, tudo. Supremo pode anotar. Ano que vem, no 5º Congresso Nacional de Gestão Pública, vai se dizer, o Supremo não aguenta mais julgar reclamações. Não é esse o caminho. O caminho não é a gente trazer mais judicialização de natureza individual. A gente tem que tentar pensar em medidas estruturantes para qualificar essa judicialização, para que essa judicialização busque resolver a maior quantidade de problemas e não pulverizar os problemas. E a gente ainda tem o problema, a dificuldade de outras coisas que não foram ainda abordadas, a meu ver, de maneira completa, nem no tema 6, nem no tema 1, 2, 3, 4. Apenas a título de exemplificação, doenças raras e ultra-raras. Doenças raras e ultra-raras, no tema 6, no tema 1, 2, 3, 4, se exige para requerer medicamentos ainda não registrados, ainda não incorporados, principalmente os ainda registrados e não incorporados, e estudos com a melhor evidência científica possível. Problema, professor Luciano, estudos com a melhor evidência científica possível é estudo randomizado duplo cego. Frequentemente, doença ultra rara, tem 16 pessoas no mundo que têm aquela doença. Como é que eu faço estudo randomizado duplo cego com 16 pessoas em 8 bilhões de pessoas? Então, a gente vai precisar abordar essa temática, a gente vai precisar ter algum tipo de válvula de escape, quer dizer, agora que a gente apagou o incêndio, vamos começar a pensar em outras questões estruturais que também afligem essas pessoas. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, especialmente agradecer a presença aqui do meu amigo Pedro Cunha Lima, da minha amiga professora Ana Paula Carvalhal, da minha amiga professora Elaine Capucho, e dizer que se a gente traz aqui várias inquietações, talvez mais inquietações do que respostas, é porque, como dizia Jean-Paul Sartre, a dúvida é o preço da pureza. E como complementaria Humberto Gessinger, e é inútil ter certeza. Muito obrigado. Obrigado, doutor João. Mostrar aqui a quantidade de contrapontos, né, que essa temática nos reserva. Professor Pedro, a palavra agora está contigo. Vamos falar um pouquinho agora sobre educação para a gente, por favor. Boa tarde a todos, a todas. Fico muito tentado, professor João, de engajar nas inquietações da judicialização da saúde, mas como eu sou um ativista, um militante pela educação, não vou desperdiçar, José Carlos, a oportunidade de trazer também aqui um pouco de reflexões no campo das políticas públicas em educação. Eu imaginei pensar em 3 conceitos e 3 pedidos à colaboração. A professora Ana Paula mencionou, doutora Elaine, o milagre brasileiro, que é o SUS. O SUS é uma âncora da colaboração federativa na saúde. Eu torço muito e luto para que, professor Luciano, o Brasil também tenha um milagre de colaboração no âmbito da educação.
A gente ainda tem entes federativos muito distantes quando o assunto é educação pública. E aí, no primeiro conceito, eu considero fundamental. Todos que pensam a educação pública do nosso país precisam ter isso em mente. Fazer educação no nosso país é tirar um atraso. No século XVIII, a figura mais próxima que a gente tinha de um professor, que eram os jesuítas, foram expulsos pelo Marquês de Pombal. Enquanto na América Espanhola a primeira universidade chegou no século XVI, a coroa portuguesa proibiu que o Brasil tivesse universidade. A primeira universidade chegou no Brasil quando a coroa portuguesa veio para cá. Se a gente der um salto na história, quando JK tem a vibrante decisão de construir uma nova capital, Brasília, é importante que a gente saiba disso. A gente precisa ter isso em mente. Naquele instante, de toda a população entre 5 e 14 anos, mais da metade estava fora da escola. Quando você escutar alguém falar que a educação pública antigamente era melhor, faça uma correção. Antigamente não era melhor. A gente tinha uma educação excludente, uma educação para poucos. A gente só foi permitir o acesso, e eu estou falando aqui de ensino fundamental, 1 e 2, a partir da década de 90, com 100 anos de atraso. Uma política importante e necessária com o Fundef, que inicia esse processo, depois é ampliado com o Fundeb, um acerto importantíssimo. Depois tive muita alegria de estar na condição de presidente da Comissão de Educação quando a gente aprovou o novo Fundeb, outro marco fundamental. Mas aqui um primeiro conceito. Fazer educação pública no nosso país é tirar um atraso. A gente vê um debate, professor João, de o novo PNE. Eu sou, sobretudo, um ativista pela primeira infância. Tem uma frase que diz que se o Brasil salvar uma geração, essa geração salva o Brasil. E aí, quando a gente olha para a primeira infância, vaga de creche, crianças 0 a 3 anos, o PNE, 2014, na primeira meta, estabeleceu que o Brasil, doutor José Carlos, tivesse 50% das crianças de 0 a 3 com vaga de creche. A gente já está falando de um novo PNE e continua desmoralizando a primeira meta, a meta 1. O último dado que eu vi, o Brasil tem 36% das crianças de 0 a 3 com vaga de creche. Quando a gente vai afunilar, doutora Elaine, nas crianças mais pobres, menos de 30% tem vaga de creche. E aí eu falei em 3 conceitos, 3 pedidos. O primeiro pedido, a gente precisa, urgentemente, e finalmente começa a acontecer um movimento nessa direção, que todos, que o governo federal, que os governos estaduais, façam parte desse processo de expandir o número de vagas de creche. Ainda é raro ter exemplos como acontece no governo do estado de Pernambuco, onde o governo do estado constrói a creche, equipa a creche, mantém a creche no primeiro ano, para só depois que o governo federal começa a ajudar no financiamento, repassar para o município. Cada gestor, cada secretário, cada cidadão, cidadã brasileira, a gente precisa exigir que os governos estaduais assumam essa responsabilidade. Porque ainda hoje você tem vários governos, secretários estaduais, que quando fala de creche, não, isso aí não é comigo. Quando fala de creche, vai atacar o prefeito. Não. Sim, mas a gente tem... A nossa federação surge de um Estado unitário, concentra recursos no governo federal, né, um pouco mais nos governos estaduais. O município é o ente federativo que menos tem. Aí a gente pega a fase mais sensível, mais importante, mais relevante no combate às desigualdades, que é a primeira infância, entrega na mão do município, faz-te vira. É claro que isso não vai dar certo. É claro que isso não vai dar certo. Então, é fundamental, e é o primeiro pedido da colaboração, que união. E agora a gente tem, né, movimentos como o Compromisso Nacional pela Criança Alfabetizada, um acerto. A União precisa, o presidente da República precisa entender que quando eu vejo que no meu país 56% das crianças são alfabetizadas na idade certa, ou seja, ainda hoje, você tem bons resultados, como no Ceará, Sobral, 85%, mas você tem outros lugares que menos de 50% das crianças são alfabetizadas na idade certa. E aí, meu amigo Laulimar, eu preciso de um governador, de uma governadora, de um presidente, de uma presidente, que olhe para isso e diga, não, isso aqui é comigo. Eu vou fazer.
a minha parte nesse sentido. É fundamental essa colaboração. E aí eu passo para o segundo conceito. Se eu falei que fazer educação no Brasil é tirar um atraso, trazer um passo um pouco mais otimista também, mais esperançoso. A gente sabe que é possível, com todas as dificuldades, que se possa apontar, com tudo que está mal posto. A gente sabe que é possível. A gente vê exemplos. E não é só Sobral, não. A gente fala muito de Sobral, não. Já se espalhou. No último IDEB, Pires Ferreira foi um dos municípios com melhor desempenho em Alagoas, Coruripe, Londrina, Teresina. Tem uma frase de terceiro setor da educação no Brasil, faz um trabalho muito competente. E eu vi num desses instantes de audiência pública, acho que foi alguém do Todos pela Educação, que disse: o Brasil tem muito a aprender com ele mesmo. O Brasil tem muito a aprender com ele mesmo. Se a gente pegar esses exemplos e importar práticas e fazer o óbvio, não é possível que uma escola ainda seja de um deputado, de uma deputada que indica um gestor, aí tira o professor. Não. É muito. Tá bom. A gente ainda tem casos de uma instrumentalização da educação pública nesse nível. E aí falta, né, que a gente se levante mesmo. A política me ensinou algo, talvez a maior lição que eu tenha aprendido ao longo desse período que estive no exercício do mandato e mais de perto da política, é que cada militância importa. Uma curtida, compartilhar algo. Os alunos de uma cidade na Paraíba fizeram uma carta. Lá, 6 professores foram trocados, como se fosse uma moeda pública. Uma liderança local exigiu, quer botar um cabo eleitoral, quer botar pessoas que estejam engajadas na campanha para ir atrás de voto. O governo vai lá e troca, os alunos fazem uma carta, que é isso. Escola nenhuma deve ser um curral eleitoral. Essa foi a expressão dos alunos. E aí, qual é a repercussão que essa carta tem? A grande verdade é que é melhor não se envolver, né? Isso não é comigo. E isso puxa muito o nosso país para baixo, no nosso processo de construção de algo melhor. A gente precisa de um governo do Estado, governo federal também, que se engaje em programas de alfabetização na idade certa. Tem um levantamento que mostra, quando você consegue, professor João, alfabetizar uma criança na idade certa, até o final do 2º ano, que aí já não é uma meta tão ambiciosa, inclusive. Eu tenho um irmão mais novo que começou, já com 5, 6 anos, ele já começou bem o processo de alfabetização. E aí você tem um governo estadual, governo federal também, que não se aproxima para fazer com que a alfabetização aconteça na idade certa. Tem um dado que 80%, quando uma criança é alfabetizada na idade certa, 80% da trajetória escolar dessa criança é de sucesso. Se ela for alfabetizada na idade certa, se você acertar no começo, né, tem outra frase na primeira infância que diz muito: se você mudar o começo da história, você muda a história inteira. Se você mudar o começo da história, você muda a história inteira. Então, se você conseguir alfabetizar uma criança na idade certa, ela tem 80% de chance de ter uma trajetória escolar exitosa. Se você não consegue, esse número sai de 80% para 30%. Não alfabetizou na idade certa, 30% de ter um êxito na sua trajetória escolar. E aí a gente precisa ter um governo federal, governos estaduais que entendam isso. É um governo estadual que, não, o meu aluno é o aluno do ensino médio. Sim, mas e aí? Você vai pegar um aluno do ensino médio com que bagagem? Com que grau de aprendizado até ali? É lógico que... E, finalmente, a gente começa a ver governadores que se envolvem um pouco mais. Formação de professor, né? Expandir vaga de creche, programa de alfabetização na idade certa. Terceiro pedido, terceiro pilar que eu coloco aqui é formação de professor. A gente precisa entender, professora Ana Paula, que a gente ainda está num país... Pergunta aos jovens alunos quem é que quer ser professor. E é um percentual que vem diminuindo. Vem diminuindo. É uma carreira que não tem atratividade.
Os países que conseguiram fazer uma transformação na educação, todos, existe algo em comum. Eles recrutam os melhores alunos. Para você ser professor na Coreia do Sul, é briga de tapa. A disputa é grande. Em Singapura, eles pegam... Na Finlândia, você pega... Para você ser professor na Finlândia, você tem que estar entre os 20% melhores alunos da sua turma. Se você não estiver aí, tchau, você não vai ser professor. Recruta os melhores. Aqui, não. A gente continua sem uma política pública de incentivo para atrair esses jovens para que as melhores notas do Enem vão para o magistério, formar. Aí sim. O que é que o Chile fez? Ei, tu tirou uma nota boa no Enem, na avaliação de lá? Tu quer ser professor? Vai ter uma bolsa. Tirou uma nota melhor ainda? Além da bolsa, no final do teu curso tem um intercâmbio que o governo paga. O que é que eu quero? Que quando tu voltar, tu passe 3 anos na escola pública. Tem que ter incentivo para as melhores notas se tornarem professor. Aí depois de você recrutar os melhores, a gente tem uma graduação, licenciatura, pedagogia, que não ensina a ensinar. Não ensina a dar aula. É muito mais, 70%, 60%, sei lá quanto hoje, são temas teóricos. Teoria, sociologia, história, uma pergunta no século XII, como é que era? Tudo bem, é importante, não quero desmerecer nenhuma abordagem, mas é importante também você ensinar aquela pessoa a ser professor, a dar uma aula. Isso é o estágio durante o curso. O aluno vai para dentro de uma sala, assiste uma aula e depois pede para o professor assinar um termo que ele teve ali. Pronto, esse é o estágio. A gente precisa de um país que perceba que é preciso mudar essa formação. E, por fim, dizem que para mudar esse lugar do professor tem um tripé, né? Atrair os melhores, ter uma formação mais qualificada e ter uma carreira que quem entra nela percebe que vai ter uma progressão a partir do seu desempenho. Aqueles que desempenham bem vão progredir na carreira de maneira mais acelerada, serão reconhecidos. Eu tenho um amigo que fala que se Bill Gates tivesse nascido no Brasil, ele era consultor no Senado. Isso é um elogio a ambos. A gente precisa ter no magistério uma carreira que tenha essa atratividade. No meu primeiro ano no exercício do primeiro mandato, em 2015, eu apresentei uma PEC que eu chamava da PEC da Nova Educação. Hoje a gente tem como referência salarial o ministro do Supremo. Está tendo um bom debate, né, sobre o descumprimento desse teto, finalmente. E aí, o que é que a proposta trazia? Aí, não, é muito radical. É claro que é radical, precisa ser radical. A gente está tirando um atraso. O que é que a proposta estabelecia? Entre os agentes políticos, a gente continua com o ministro do Supremo. Entre os agentes administrativos, o topo salarial, a referência no país, será o Magistério Público Nacional. Quando você fala de Ministério Público Federal, chega uma pompa, né? Eu faço parte do Ministério Público Federal. A gente precisa de uma carreira que diga, eu faço parte do Magistério Público Nacional e tenha esse mesmo reconhecimento. Aí disse, não, mas essa conta não fecha. Não, meu irmão, é uma pirâmide, é só o topo. A política, doutora Elaine, que vai definir o que é esse topo. Se é 1%, se é 0,5%, se é 0,002%. Eu quero o conceito, entende? Eu quero o conceito para dizer para aquele aluno, ó, vai ser difícil, porque para entrar na carreira de professor tem que ser disputado, vai ser difícil, mas se tu entrar, tu vai estar num lugar que terá reconhecimento, terá valorização. E aí sim, com o professor, a gente transforma a educação. Eu não quero me alongar demais, eu não quero abusar da paciência, da atenção de vocês. Eu vou finalizar apenas trazendo um último conceito. A gente sabe que fazer educação no Brasil é tirar um atraso, e é. A gente sabe que é possível, por mais que seja difícil com tudo que está posto, mas existe também algo em quem faz parte dessa luta, e lutar pela educação me preenche, dá sentido à minha vida. Eu sempre digo, eu não sei se eu disputo ou não mais eleição, mas uma certeza eu tenho na minha vida, que é continuar militando, continuar sendo um ativista, continuar brigando para que cada criança tenha a chance de aprender a ler, a escrever na idade certa, de ter uma trajetória que permita um novo lugar num país profundamente desigual que a gente ainda tem,
Tem uma publicação mais recente de Pedro Neri, Extremos, que revela, né, em 2025, o Brasil aumentou a desigualdade. Onde é que a gente está errando? É claro que é na educação. E vai ser onde? É claro que é na educação. Né? Então, para encerrar, eu, na tentativa de mobilizar cada uma, para também participar dessa luta, e onde quer que você esteja, você é parte importante dessa luta. O professor Barroso, em uma das suas palestras, dizia: se você está aqui nessa sala, você já está num lugar de privilégio, você já é um privilegiado. E com o privilégio que cada um de nós temos, a gente tem que perceber os que não estão aqui e os que pedem a nossa luta, o nosso engajamento. Cada criança que nasce é uma surpresa para a humanidade. Uma outra frase de quem luta e defende, nesse caso em específico, pela primeira infância. Cada criança que nasce é uma surpresa para a humanidade. Se você der proteção, cuidado, amor, essa história é diferente. Dá para mudar. Agora, não é fácil, porque a gente tem que fazer conversas difíceis, para usar a expressão que o professor João Trindade trouxe. A gente tem que transformar a educação num ambiente em que está todo mundo disputando voto. A democracia é assim. Teve um cara na Singapura que disse: eu não sei como é que vão conseguir fazer uma transformação na educação disputando voto. Não é fácil. Por isso que é preciso de todo mundo. E é o terceiro e último pedido. A colaboração não é só entre os entes federativos. A colaboração é entre todos. Cada cidadão, cada cidadã cumpre um papel importante na luta por uma nova educação. O escritor israelense Amos Oz, em um dos seus livros, diz que a palavra mais nobre do vocabulário não é paz, não é amor. A palavra mais nobre que ele considera é a palavra compromisso. É você assumir um compromisso com aquele que você não conhece, aquele que pensa diferente. É outra coisa terrível no Brasil, pelo amor de Deus. Se é de direita, se é de esquerda, se é Bolsonaro, se é Lula, meu irmão, a gente tem que se juntar para ensinar uma criança a ler. Aí porque tu é bolsonarista, o outro não sei o que, aí não pode sentar e trabalhar o prefeito no centro. Meu irmão, compromisso. A palavra mais nobre de um vocabulário é compromisso, e que a gente, a cada dia, a cada instante, toda hora, né, você tem que lutar por um mundo melhor toda hora, todo instante, que a gente possa assumir esse compromisso, vale a pena, dá sentido, e a gente vai conseguir construir um país melhor. Muito obrigado pela atenção de vocês. Professor Pedro, obrigado. Acho que fica nítido o quanto você demonstra esse ativismo na educação, o quanto você fala com gosto, com brilho, e com um sonho que é sim possível a gente ir atrás e todo mundo darmos as mãos. E eu acho curioso, na fala de cada um, eu acho que eu vou tirar algumas poucas palavras aqui. A gente falou de conversas difíceis, falamos de diálogo, de compromisso, de troca. Então, o caminho me parece por aí, né? Acho que vai ser a única forma da gente conseguir, de fato, avançar e desatar esses nós. Gente, com essas palavras eu vou encerrar esse último painel. Eu gostaria só de fazer uma consideração, vou pedir ajuda para o meu amigo João Trindade, para dar uma pequena lembrança do que a gente espera amanhã, João. Você consegue fazer um pouquinho dos outros painéis, por favor? Tem presenças ilustres aqui, por favor. Perfeito. Amanhã contamos com a pontualidade de todos às 9 horas da manhã. A gente vai ter a primeira palestra do dia, a palestra magna do dia de amanhã, com o professor Paulo Gustavo Gonet Branco, Procurador-Geral da República, vai falar sobre segurança jurídica. E, ao longo do dia, também nós teremos várias outras palestras tão interessantes quanto palestra do professor Juliano Heinen, do Dr. Guilherme, também sobre como melhorar a eficiência nas compras governamentais e as responsabilidades da alta administração. E também teremos amanhã, finalizando o dia, doutor José Carlos, teremos o famoso e já reconhecido no nosso congresso, o encerramento com o painel dos prefeitos, com o talk show
com representantes de prefeituras de vários lugares do Brasil. Então, esse é basicamente o nosso roteiro do dia de amanhã. Perfeito, meu amigo. Acho que com essas palavras, então, a gente encerra, tá, o último painel. E uma boa tarde a todos. Eu aguardo vocês amanhã. Obrigado. Muito obrigado aos expositores pelas considerações aqui compartilhadas e chegamos ao encerramento da programação do primeiro dia do 4º Congresso Nacional de Gestão Pública. A Academia Brasileira de Formação e Pesquisa e o BNDES agradecem a presença de todos. Esperamos vocês nesta sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, para a continuidade dos debates e das atividades do Congresso. Tenham todos uma excelente noite e muito obrigada.